os meus pacientes com uma pessoa que não tem formação em musicoterapia. Bom, aí todo mundo, né? Não, espera, veja bem. Quando começa com veja bem, você já sabe que tem coisa e tem perrengue aí, né? Então, mais uma vez, é a importância de você ter uma formação, seja ela pós ou graduação, na área, e que a pessoa saia formada com aquela responsabilidade que ela tem que levar diante dos pacientes e dos familiares desses pacientes. Não deixar por menos, não aceitem trabalhar junto com uma pessoa que não tem formação, exercendo a mesma função que você, né? Claro que de modo diferente, óbvio, mas exercendo, teoricamente, a mesma função. Não aceitem, simplesmente. Não tenham medo. Ah, vou ficar desempregado. Não vai, porque o mercado de trabalho, ele abraça quem tem valor. Quem não tem, não abraça. É simples assim. Nesse, né, assim, lembrando de perrengues, assim, foram vários, né? Mas eu lembro de um caso de um paciente que eu estava atendendo. Eu tinha poucos anos de formado, assim, eu devia ter uns 2 ou 3 anos de formado só. Era um paciente que eu já estava atendendo há algum tempo, era um garoto, ele tinha uns 9 para 10 anos de idade, e ele tinha um quadro de psicose bastante grave, né? Não falava, tinha comportamentos bastante complicados, ele tinha transtorno alimentar, ele tinha um transtorno desafiador opositivo, enfim, tinha várias coisas ali juntos, né? Não era só a questão da psicose. E aí, num determinado momento, esse paciente, ele começou ele tinha um controle, assim, do corpo muito sério, assim, né? Então, ele fazia xixi a hora que ele queria, ele fazia cocô a hora que ele queria, ele vomitava a hora que ele queria, ele arrotava a hora que ele queria, ele fazia tudo a hora que ele queria, assim. Tinha vontade, ia lá e conseguia fazer, né? E aí teve um determinado momento em que ele começou a ter um comportamento, por exemplo, de quebrar os instrumentos dentro da sessão. E aí eu comecei a tentar colocar limite para ele, né? E aí essa agressão deixou de ser uma agressão generalizada, ou uma expressão eventualmente, né, mal direcionada, para virar realmente uma agressão contra mim. E aí ele começou a me bater e outras coisas do tipo. E aí eu segurei, fechei a janela para ele não tocar o instrumento pela janela, coisas desse tipo. Ele baixou a calça, fez cocô e passou em mim, na sala, nos instrumentos, em tudo, assim, né? Então, são algumas coisas, dependendo do público que você trabalha, né? Você está sujeito a determinadas manifestações, né? A determinadas coisas que acontecem com você, né? Tanto que teve um tempo, assim, um período aí longo que eu praticamente, por motivos, enfim, de trabalho, acabei não tava atendendo tanta crianças com autismo, né? Aí eu falei para minha esposa assim, tô com saudade, eu acho que eu vou voltar, procurar, né, voltar a atender crianças com autismo e tal. Você tá com saudade de ser mordido, de ser puxado o seu cabelo, de não sei o que lá. Eu falei, faz parte, né? Então a gente tá de um certo modo, como eu falei, depende do público que a gente trabalha, a gente tá sujeito a determinadas coisas. Então a gente tem que se cuidar, né? Então é importante ter um cuidado, por exemplo, com a vestimenta, né, com enfeites que você utiliza. Eu lembro que uma vez, nesse sentido, eu virei para um aluno de graduação que tinha ele tinha uns 10 brincos, assim, 10 argolinhas na orelha, em cada lado, né? Eu falei para ele, você vai começar a estagiar, né, em tal lugar com crianças com autismo, tira essas argolas da sua orelha, né, por precaução, para que você não se machuque. Não porque isso é um preconceito seu, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Primeiro dia que ele foi estagiar, os meninos começaram a pendurar nas argolas, ele rasgou a orelha dele, né? Então, enfim, tem coisas que a gente tem que tomar realmente cuidado, né, em relação a como que a gente se posiciona dentro do setting terapêutico, né, dentro desse nosso local de trabalho, em relação aos nossos pacientes também, né? Então, esse do menino que passou cocô em mim, desse outro desse aluno que eu falei que saiu com a orelha rasgada, enfim, diversas coisas desse tipo são comuns, assim, corriqueiras na minha história, né?
Mas isso não faz com que eu deixe de gostar menos do que eu faço, não, tá, gente? Eu amo o que eu faço, apesar de todas essas coisas. Dos perrengues, assim, eu vou trazer dois, uma como estudante na época de estágio e outra já como professora. Mas na época, assim, né, como por conta de toda a dificuldade da formação, você não tem muito como escolher qual área você quer, né? Você vai fazer o estágio na área que te aceitam, né? E a instituição abre ali uma possibilidade. E, enfim, eu fui para uma área hospitalar, era na clínica médica, e tinha uma senhora que estava em coma, então eu fiz toda a entrevista com a filha dela, né, para entender e tentar ver ali o histórico sonoro musical da paciente e tudo. E daí eu comecei a fazer um trabalho com ela, mas quando foi no segundo dia, ela estava voltando do coma, assim, no momento da musicoterapia. Só que, né, para gente que só vê em novela, eu comecei já a pensar assim que eu ia começar a fazer aquela trilha sonora, aquele fundo, né? Enquanto ela ia abrir os olhos, ia virar para o lado, ia chamar pela filha, ia chamar por alguém assim, oi, voltei, né? Aí a outra ia ficar feliz. Eu achava assim, tá acontecendo tudo isso, que nada. Volta numa tosse assim absurda e volta com o peito assim estufando tudo e parece que está morrendo. E aí, claro, eu como, né, uma futura profissional da saúde, o que eu fiz? Saí correndo no corredor. Só saí assim, tá morrendo na sala tal, tá morrendo na sala tal. E saí correndo e fui embora. Passei 3 dias sem pisar no hospital de novo, né? E daí, quando eu voltei, o médico falou assim, e aí, você não voltou para saber? Você não sabe o que aconteceu? Aí ele falou assim, vai lá na sala. Eu falei, gente, a mulher morreu, meu Deus, né? Aquele desespero. Na verdade, ela tinha voltado e recebeu alta, né? Eu não pude nem conhecer a pessoa, assim, que o desespero foi tanto, né? Então, por conta justamente por conta desse episódio, hoje no nosso curso tem a disciplina de primeiros socorros. Então, o aluno ele só vai para o estágio se ele fizer a disciplina de primeiros socorros. E eu falo para os alunos, não é que a gente pensou da melhor forma. Eu falei, gente, tudo isso que a gente faz aqui, não é que a gente pensou, é tudo perrengue que nós, professores, vivemos e a gente quer que vocês evitem passar, né? E uma outra situação já como professora, que foi um dos maiores perrengues que eu já passei nesses 2 anos aí desse desafio rodando o Brasil. Eu estava com a Mariane e o Mauro, que também são musicoterapeutas. O Mauro, acho que já participou também de outro programa aqui com vocês, né? E eles estavam em Santarém, como é a minha cidade, eles estavam dando aula na turma de Santarém, e eu deixei o final de semana para estar lá, para poder estar junto com eles, já que no final de semana seguinte eu ia para Recife, então de lá eu já ia ficar direto para Recife. E aí fui, deixei a Maria no aeroporto, que eles iam para Manaus, um final de semana em Santarém e o outro em Manaus. Então ficou todo mundo junto ali para ir para as suas cidades depois das próximas aulas. Deixei a Maria no aeroporto e fui levar o Mauro para conhecer um local. Só que eu estava com o joelho um pouquinho ruim, subi uma escadaria. Só que quando chegou em cima da escadaria que eu fui dar o primeiro passo, eu caí e o outro joelho caiu de quina na escada. E aí eu quebrei a patela. Só que no final de semana seguinte, eu tinha aula em Recife. A minha perna foi engessada, fiquei com a perna totalmente imobilizada, engessada até a altura, assim, um pouco mais alto do meio da coxa, até o tornozelo, para não mexer em nada. E aí o pessoal, não, vamos finalizar as aulas, então vai ser 1 mês sem dar aula. Eu falei, que eu vou atrasar calendário de aluno? Vou nada. Lá vai a Natália viajar 1 mês com a perna engessada, mas, gente, o cuidado no aeroporto era maravilhoso, que eu só ficava na primeira poltrona, ia de cadeira de roda, né? Mas rodei aí 1 mês todo com a perna engessada, dando aula de pé, com muleta. Eu estava com os alunos que era mais fácil. Quem errasse, eu tacava a muleta na cabeça, né? Quem errasse a questão ali. Mas foram assim, os 2 perrengues da minha realidade atual e da época de estudante. Para os estudantes, como a Cris falou, né? Parece que a gente sai e continua sem saber nada. Então, às vezes os professores trazem coisas e muitos alunos acham maravilhosos e outros acham que às vezes é desnecessário,
Mas não é porque a gente pensou muito ou pensou pouco, é que a gente só quer evitar que vocês passem, a gente quer reduzir os perrengues de vocês, quer diminuir um pouco os perrengues de vocês, né? É isso. Esse semestre que passou, eu comecei na clínica, né, com toda a segurança, modo presencial, né, e eu não tive perrengue nenhum, eu atendi algumas crianças com TEA, né, mas foi muito tranquilo, foi muito bacana, não tenho que, ainda não tenho, gente, mas eu sei que eu terei muitos aqui para contar, né. Mas é isso. Tranquilo, sem problemas, Cris. E acho que até aproveitando todos esses exemplos que a gente acabou de ouvir, meio que se preparar, né, para os perrengues da vida, que a gente já viu que é uma coisa inevitável, essa de enfrentar esses perrengues, mas sempre que a gente utiliza essa pergunta com os nossos convidados, né, sempre que a gente pergunta para as pessoas com quem estamos conversando sobre os perrengues que passaram na sua vida, no seu dia a dia, eu lembro muito de um comentário que o André Brandalize fez quando ele participou com a gente, se não me engano, no quarto programa, em que ele diz que nós, musicoterapeutas, né, uma das nossas principais características é gostar de perrengue. A gente estava conversando sobre teleatendimento nesse episódio e eu lembro como aquilo mexeu comigo, né? Tanto essa questão da resiliência, esse lidar com situações diversas, quanto as próprias motivações, né? Como o Renato trouxe aqui para gente, quando ele deu o exemplo desse período que ele resolveu voltar a atender pacientes com autismo e tudo mais, e se deparou com essa. Ah, então você quer voltar a ser mordido, levar puxão de cabelo, voltar a apanhar de paciente? E faz parte de tudo isso, né? Faz parte das nossas motivações. E até para a gente se encaminhar aqui para o fim do nosso programa, eu queria perguntar para vocês que recado, que mensagem, que tipo de dica que vocês podem passar para os nossos colegas musicoterapeutas, inclusive os futuros musicoterapeutas, ou mesmo os nossos ouvintes. Essa galera que está iniciando a graduação, a pós-graduação. A gente viu aqui várias experiências, né? A Maristela, a Natália, o Renato, a Cris, cada um trouxe um pouco da sua experiência. Mas também quero pedir para vocês, que mensagem que vocês deixam aí para os nossos ouvintes, né? Para esse futuro profissional ou para esse caminhar de cada uma dessas pessoas. Bom, eu posso dar a seguinte mensagem para os estudantes. Primeiro, ter consciência de que nós nunca saberemos tudo. Mas se nós estudarmos sempre, nos atualizando, nós estaremos preparados para argumentar, saber criticar e inovar na área. Então, uma outra colocação é defender a sua própria profissão, sempre. Defender o lugar onde você está se formando, defender a profissão e sempre, eu acho que como terceira dica, exercer a profissão com prazer. Se o seu olhinho não é uma estrelinha, não vibra com as coisas que acontecem na musicoterapia, com a sua atuação, com aquilo que você observa, que você aprende, você não está na profissão certa. A profissão certa é aquela que te acorda 3 horas da manhã, pensando, refletindo sobre uma coisa que aconteceu, você vai em busca daquele livro que você sabe que vai te dar um suporte teórico para aquela situação. Então, isso acontece várias vezes durante os anos de formada. Aconteceu comigo e acontece ainda. É quando você desperta para a sensação e para a verdade de que a musicoterapia é a sua vida. Fora a sua vida familiar, fora a sua vida como pessoa, as suas diversões, as suas risadas, as coisas que acontecem na sua vida, porque você é humano. Fora isso, exerça a profissão sempre com prazer. Bom, o recado que eu quero deixar aqui para os colegas musicoterapeutas é que, apesar, né, de todos os nossos desafios,
aqueles que exercem a profissão sem ainda estar devidamente